Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Sou o Diogo Lassuchenski, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quinta-feira, 11 de junho de 2013. Mas antes, lembrando que também estamos nas redes sociais, @21TC Brasil, você nos poderá seguir aí no Twitter. Em Facebook estamos como Investidores Itos. Muito bem, vamos aqui então com o nosso calendário econômico. Começamos aqui na seção asiática, taxas de juros no Japão ainda a definir o horário. Também declaração do Banco Central japonês, também horário a definir, às 3h45 na seção europeia, IPC francês, às 5 da manhã, informe mensal do Banco Central Europeu. Também temos aqui, já na seção americana, às 9 da manhã, vendas varejistas brasileiras e atacadistas. Temos aqui também às 9h30 nos Estados Unidos, índice de preços de importação. Às 9h30, pedidos de desemprego também nos Estados Unidos. E às 3 da tarde, declaração do orçamento mensal. Seriam essas as principais notícias para esta quinta-feira. Muito bem, vamos então aqui com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Começamos com o Standard & Poor's, o SP500, como queiram. Vemos que no semanal já rompendo a barreira aqui dos 1.645 pontos, vai visitar aí possivelmente o topo anterior aos 1.686. Primeiro temos aqui os níveis dos 1.665, se romper aí poderia sim visitar o topo anterior aqui nos 1.686 pontos no semanal. No diário vemos que rompeu essa resistência, tem zona de fluidez até os 1.672 nesse pivô. Antes temos aqui uma resistência menor nesses níveis nos 665, poderia visitar aí. Porém, muito cuidado em caso de fazer alguma operação compradora no Standard & Poor's, porque a tendência está bastante esticada, bastante sobrecomprada já, e poderia fazer algum tipo de correção. Lembrando que este movimento está sendo ou foi ocasionado pelas declarações aí do Sr. Bernanke. Já o Nasdaq com muito mais força, vemos que no semanal também rompendo a resistência, tem espaço e poderá voltar a testar aqui os 3.029 pontos, rompeu a barreira dos 3.000 pontos. No diário com muita força, vemos que rompendo a zona de resistência, e agora tem espaço para visitar aqui os 3.024 pontos nesses níveis, este Nasdaq. Vamos esperar aí nessa quinta-feira, avaliar a reação dos mercados em relação aos fundamentais. Se nos der algum tipo de padrão de continuação altista, deveremos avaliar se tomaremos ou não. Já o Dow Jones vemos que também está agora nessa zona de resistência dos 15.300 pontos. Se fizer a ruptura os 15.524, o topo anterior está muito próximo aí das máximas históricas, esse Dow Jones. No diário vemos que está tratando de atacar essa zona de resistência entre os 15.292 e os 15.349, 15.350 pontos. Se eu fizer, aqui está os topos anteriores das máximas deste Dow Jones. A mesma situação, movimento bastante esticado, devemos ter bastante cuidado aí com estes índices americanos para eventuais operações compradoras. Já na Europa, o DAX 30 vemos que está aqui tentando fazer a ruptura desses níveis. Se romper os 8.077, poderia visitar aqui os 8.200 pontos no diário. Em 4 horas está tratando de romper essa diretriz baixista. Temos aqui uma resistência também. Se respeitar, poderia ser a confirmação ou um possível teto duplo e apresentar algum tipo de correção. Este DAX 30. Já o K40, o índice de Paris, vemos que no semanal está nessa resistência, tratando de romper aqui os 3.855 e os 3.880. Se fizer a ruptura desses níveis, poderia voltar a visitar aqui os 4.000 pontos, inclusive. Porém, antes temos aqui alguns topos, né? 3.960, diretriz baixista, para talvez visitar os 4.000 pontos, está com alguns problemas aí pelo caminho. K40. Por começar por esta SMA 200 períodos no 4 horas, que deverá ser rompida em caso de que o FACE nos apresente um possível padrão de continuação altista. Vamos avaliar alguma compra nesse K40. Já o FTSE, o índice de Londres, vemos que no semanal também rompeu a resistência aqui dos 6.447
e poderá visitar os 6.541, esse topo anterior aqui é no weekly. No diário vemos que fechou acima da resistência, tem zona fluida até os 6.540 pontos. Muito bem, fechando com os índices, vamos com o Eurostock 50, o índice que contém as 50 blue chips da Europa. No gráfico semanal está tratando de romper ou está atacando esses níveis de resistência dos 2.670. Se romper 752 poderia ser o seguinte target. No diário poderíamos esperar um possível mínimo maior nesta quinta-feira. Se apresentar este padrão e romper os 672, poderíamos buscar algum tipo de operação compradora até os 2.700 pontos. Porém, devemos ter bastante cuidado, porque tem que fazer a ruptura em 4 horas, o movimento está esticado e poderia gerar algum tipo de pressão vendedora. Muito bem, os índices americanos estão reacionando, uma reação bastante altista, claro que é pelos fundamentais, porém isso é o que pode nos levar para o que falta da semana. Então vamos esperar aí nesta quinta-feira se seguirá toda essa animação ou se apenas é volatilidade. Em caso de que siga a euforia, buscaremos padrões de continuação altista em 1 hora nos índices americanos, e dos europeus o CAC40 e o FTSE estão bastante interessantes também, em caso de que execute possíveis pivôs no diário para eventuais compras. Muito bem, espero vocês amanhã no nosso canal Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.